pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa A Sua Casa Ideal. Aqui nós discutimos as melhores estratégias para que você possa construir a sua casa do zero, mesmo sem experiência e recurso. E nós estamos fazendo uma série que chama Atalhos e Obstáculos de como você construir a sua casa. Aqui a gente dá sacadas de como você pode conseguir encurtar esse caminho até o seu sonho e como você tem os obstáculos que muitas vezes, você nem sabe que eles existem e como você pode fazer para ultrapassá-los, né? Então, nós estamos aqui, meu nome é Danilo, eu sou engenheiro, especialista em construções residenciais de alta performance, isso é, construções com menor custo e o maior resultado. E hoje, o tema de hoje vai ser como construir, né, sem dinheiro, tá bom? Eu trouxe a Amanda aqui porque ela vivenciou um pouco isso, né? Tem falado com muitos dos nossos clientes, alunos, eu já não sei mais como é que eu falo, né? Enfim, e aí nós vamos tratar desse tema hoje, tá bom? Então a Ana vai lá, a Amanda aqui tá aqui com a gente hoje e vai fazer algumas perguntas. Então, antes de conhecer vocês, eu sempre tive essa dúvida, né, de o que é esse método, né? É um método, é uma modalidade, o que é? Como funciona? É possível fazer isso, de construir sem dinheiro? Então tá bom. Essa é uma pergunta realmente muito recorrente, porque infelizmente é uma modalidade que existe aí há mais de 10 anos. Eu sempre falo que ela é a forma mais inteligente que existe para você construir a sua casa, mas poucas pessoas têm conhecimento. E pela falta de conhecimento surgem dúvidas, né? Até quando a gente fala que você pode construir seu dinheiro, tal, a pessoa fala, não, mas isso é muito bom para ser verdade, isso não parece crível. A pessoa às vezes tem um pouco de uma incredulidade e tal. Mas a gente tem vários casos, né, de pessoas que fizeram isso. Então é uma modalidade que hoje é vinculada à Caixa, é o único banco que faz essa modalidade, onde você pode financiar o seu terreno e a sua obra. E aí, mesmo que você não tenha o recurso para você fazer toda a obra, assim, ou fazer parte dela, você pode ter 100% desse recurso disponibilizado. É realmente uma modalidade que até muitas construtoras têm dificuldade de performar nela, né, trabalhar nela. Por isso que, como engenheiro, eu trabalho com essas construtoras, eu atendo mais de 20 e a gente faz treinamento justamente para que elas possam entender. É claro que a gente não está falando daquelas construtoras muito grandes, que fazem empreendimentos gigantescos. Nós estamos falando das construtoras menores, que hoje viram nesse mercado um mercado bastante interessante. Eu vou dar um dado interno, esse dado é recente, é dessa semana mesmo, que aumentou em mais de 22% a procura nos últimos 2 meses por essa modalidade. Por quê? As pessoas estão vendo que as suas necessidades estão mudando. Seja que a pessoa está pagando aluguel e precisa sair e quer construir uma casa, né? Ou seja porque onde ela está morando agora, seja um apartamento ou talvez a casa atual, não atende mais às novas realidades. Por quê? Muitas pessoas estão trabalhando, vão começar a trabalhar ou já estão trabalhando, né, no cenário atual e no cenário próximo futuro em home office. E às vezes precisam de um espaço específico para trabalhar. Porque você que está em casa e trabalhou nesse cenário que a gente vive hoje em home office, sabe como é complicado cuidar às vezes de filho, né? Porque a casa virou escola, virou academia, virou área de lazer e é o lar, né? Então a casa, a gente sempre trata a casa como lar. E muitas pessoas têm a necessidade, às vezes, de um espaço, tem a necessidade para trabalho, tem um espaço kids. Eu já comentei outro dia aqui, um projeto que ficou muito legal. Na cozinha foi feita uma extensão, né?
E lá foi criado um espaço kids. Então a mãe tá lá, tá cozinhando, fazendo as coisas e tal, e as crianças estão ali, tem uma TV, tem espaço de videogame, tem espaço de brinquedo, e ficou muito atrativo. Então isso tudo são itens, né, que a gente levanta, mas, né, como o tema é hoje, dá para construir sem dinheiro? Dá para construir. Porque existem, dessas construtoras todas que eu falei, existem construtoras que exatamente performam nessa modalidade. Ah, entendi. Bom, entendi para quem é essa forma de fazer, né? Mas também toda forma tem suas desvantagens, né? Ou não consegue atender todo mundo. Quem ficaria assim de fora? Quem você acha que não é esse caminho, que não é esse jeito de fazer? Bom, olha, como o tema hoje é construir sem dinheiro, então a primeira coisa é justamente o oposto disso. Se você tem um dinheiro, para construir a obra toda, então você pode fazer sem tomar esse recurso, porque não há uma necessidade. Então, para você que tem todo o dinheiro, qual que é a dica que eu dou aí? Você que tem dinheiro, faça o processo certo. Conheça, vá lá, entra nos nossos conteúdos, assista a semana que a gente vai fazer do zero a chaves, que vai trazer muito conhecimento para você. Por quê? Porque se você não tiver o levantamento quantitativo e até qualitativo da sua obra detalhado, com todos os projetos essenciais feitos e compatibilizados, quer dizer, todos ali casados, você não vai saber como medir, e tudo aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado. E aí você vai pagar o preço de ter todas aquelas dores de cabeça, de pedreiro tá pedindo material, manda mais um caminhão disso, manda mais saco de areia, manda mais tubo, manda mais ferragem, manda mais isso. Que é o que você não quer, porque numa obra bem performada, a gente tem tudo detalhado passo a passo. Então, para você que tem dinheiro, você pode ir lá contratar talvez uma construtora super estruturada que ela vai te entregar, ou você contrata um engenheiro que vai ficar na sua obra para fazer e você pode performar. Nesse caso específico, não é. Então, uma pessoa é essa. Outra pessoa são para as pessoas que, por exemplo, não tem, esse atalho não é para quem tem um comprometimento de renda muito grande, porque não vai conseguir ter o recurso aprovado. Então, se você fala assim, pô, eu tenho até o dinheiro, mas você está tão comprometido com dívidas, né? Isso pode te atrapalhar no processo. Então, você vai requerer talvez dar um passo atrás e fazer o seu planejamento financeiro, né? Os nossos alunos têm um coach aqui que ajuda justamente a vocês fazerem esse replanejamento, tudo, para que vocês possam fazer. Então, esse tipo de situação talvez não é a melhor indicada. Outra pessoa que também não é para fazer, você que quer construir um imóvel comercial, não é para imóvel comercial. Ou você quer construir, eu tenho um amigo lá que fala muito sobre kitnet e tal, não dá para construir várias coisas lá para locação e tudo, não é. É para você construir a sua casa, então é uma modalidade para residência unifamiliar. Entendi. E assim, quando a gente para pensar, a gente que busca construir a nossa casa, a gente quer o financiamento porque a gente quer o resultado final mais rápido e o mais certo possível. Mas eu paro para pensar, tem gente que sempre comenta aqui, principalmente eu vejo que comenta nos posts, de que às vezes acha que pode dar mais trabalho, né, do que ajudar, pode ser mais burocrático. Por ser muito burocrático, as pessoas têm medo disso não ser um atalho, né, como a gente sempre comenta. O que você acha que faz esse modo de fazer se tornar um atalho para as pessoas? Olha, a modalidade, ela exige sim, né? Porque você acaba sendo um construtor pessoa física, né? Você não é uma pessoa jurídica, você não tem que ter lá o engenheiro que é responsável pela sua empresa, mas você vai ter que sim ter um profissional responsável pela sua obra.
elas têm sim as suas especificidades, né? Os seus detalhes que vocês vão ter que saber para performar bem a obra. Mas eu volto a falar, a quantidade de brasileiros que já executaram, a quantidade de empresas, eu falei aqui, comentei, eu conheço uma empresa que nos últimos 10 anos fez 600 unidades, quer dizer, 600 famílias foram de alguma forma impactadas por essa modalidade e conseguiram construir a sua casa. Então, é mais burocrático? É um pouco mais burocrático, porque quando você delega para alguém fazer, ou compra o imóvel pronto, né? Vamos fazer um paralelo com o imóvel pronto. O imóvel pronto, ele está lá. Você vai tratar só do quê? Só da parte de obtenção de crédito. Mas você vai ter que comprar aquele imóvel do jeito que ele foi feito, com o acabamento que ele está, no local que ele está. Você tem pouca flexibilidade. E muito provavelmente, se for um imóvel usado, você vai gastar para reformar ele e não sabe como é que estão todas as condições. Se for um imóvel novo, você assim mesmo, muito dificilmente ele vai estar pronto para a sua realidade. Ou você vai se adaptar ao imóvel, ou você vai ter que adaptar o imóvel. Então você acaba gastando duas vezes. E a gente vê isso acontecer muito, né? Então você, além de ter a questão do dinheiro, você vai acabar gastando duas vezes. Uma para comprar o imóvel e a outra para reformar ou adequar ele para a sua necessidade. E o que nós estamos tratando aqui é para você o seguinte, cara, eu não tenho dinheiro. Então, meu avô já dizia assim, ó, o importante não é ter dinheiro, é ter crédito. Então, nesse caso, o mais importante, para quem que é essa questão? Se você não tem nenhum, ó, eu não tenho R$1 no bolso, eu consigo? Se você tiver o crédito aprovado, você consegue. Entendi. É muito legal para quem quer construir, é super legal isso, né? E dentre todos esses casos de que você atendeu, de pessoas que você viu atingir esse objetivo, que chegaram no ponto final da casa própria, tem algum que você lembra mais, que seja mais marcante para você? Olha, assim, a gente tenho mais de 30 anos de experiência, né? Então a gente já viu bastante coisa assim, né? Bastante caso. Mas tem um específico, né? Vou ver se a gente consegue até falar com a pessoa, pegar o testemunho, já faz um tempinho, mas a pessoa não tinha nenhum centavo, tava há 13 anos, pessoal, 13 anos pagando aluguel, né? E a gente fez a conta do valor do aluguel que ela pagava, eu multipliquei, no momento, né, que a gente começou, multipliquei por 13 anos, né? Mês a mês e tal, e nem apliquei correção, só peguei o valor atualizado, multipliquei por 13 e multipliquei por 12, né? Que são os meses. Deu maior do que ela gastou para comprar o terreno e fazer a casa. E ela começou a pagar uma parcela menor do que tinha, só que ela não tinha um centavo. O que nós fizemos? Nós pegamos uma construtora que sabe performar bem nessa obra, nós fechamos com ela lá, demos bastante clareza, ela falou o que ela queria, foi desenvolvido um projeto específico, tá, para ela, né, com todos os acabamentos detalhados e tudo, e a construtora fez chave na mão. Então a construtora entregou para ela, isso são, quando eu falo construtoras, pessoal, são construtoras que são normalmente de pequeno porte, mas têm as expertises necessárias, são construtoras que sabem performar nessa obra, porque eu podia usar a palavra construtora, eu podia falar construtor, é quase a mesma coisa, tá? O construtor e construtora. Se o construtor tiver as habilidades ou as habilitações necessárias, ele exerce o mesmo papel. Mas muita gente confunde, porque pela falta de conhecimento, quando você não conhece algo, você não sabe como cobrar. Então, qualquer coisa que te apresentarem, às vezes você vai achar que está certo. E no caso dela, a gente fez todo o acompanhamento, fechou todo o pacote. Pessoal, a gente conseguiu, olha só como o sistema é. Pouca gente sabe. Essa é uma dica muito legal que funciona exatamente para quem está sem dinheiro.
a gente consegue adiantar 2 medições para que ela possa ter dinheiro para começar a obra. No caso, a gente adiantou as medições para que a construtora já recebesse também um fôlego e fosse. Quando não pode adiantar por alguma questão de norma, normativa e tudo mais, a construtora vai bancando. Então a pessoa ela sabe o que ela vai receber, o material ela está pagando a preço de custo, porque o custo é ela que acaba pagando, o material sempre sai da questão do cliente, mas ela tem uma única operação, ela tem a operação de receber o dinheiro na conta, ela sabe o valor exato que ela recebeu, aquele valor ela tem que passar integralmente para a construtora e a construtora entrega para ela a chave na mão. Então, ela não põe um único centavo na obra, mas ela terceiriza, vamos dizer assim, contrata esse pacote fechado. A gente chama de empreitada global, né, onde a construtora vai pagar o projeto, vai pagar a mobilização, a construtora paga a documentação, porque tudo isso está no custo de obra. Então, na realidade, a construtora vai pagar, né, mas ela que vai depois fazer o empréstimo. Então, basicamente, a função dela eu vejo a obra andando, vou acompanhando tudo que foi combinado, o dinheiro cai na minha conta e eu repasso para a construtora. Essa pessoa, para viabilizar isso, que foi muito marcante, né, por eles estarem com 13 anos, né, marcante porque eu tenho duas coisas que eu lembro. Uma, eu ganhei um bolo de abacaxi. Eu nunca comi um bolo tão bom. Eu acho que tinha tanto amor naquele bolo, né, que eu nunca comi um bolo tão bom, né, de abacaxi e tal. Eu tenho algumas alergias e tal, e aquele bolo tinha até o chantilly, não tinha corante, não tinha absolutamente nada. Foi feito sem lactose, tava magnífico, né? Então eu lembro que eu tenho muito carinho por essa família. E eles realmente não tinham nenhum centavo. E eles pegaram isso aqui, fizeram a modalidade, hoje estão morando na casa deles, estão pagando basicamente cerca de uns 10% do que eles pagavam de aluguel, só que numa coisa deles, né? E fizeram lá por um período. Então, assim, é uma coisa muito marcante que eles marcaram, a gratidão que eles ficaram. E a gente tem inúmeros casos de pessoas que conseguem performar sem ter um centavo no bolso, né? Mas, como eu disse, você tem que ter o crédito aprovado. Sim. Então, o importante é você ter o crédito aprovado. Sim, mas já é inspirador para todo mundo aí que está no aluguel e tem vontade, sim, né? E quando você fala assim para as pessoas de que é possível construir sem dinheiro, você fala um pouco sobre a modalidade, sobre o método, as pessoas têm tendência a ficarem chocadas ou não acreditarem. O que você normalmente escuta quando você fala, olha, é possível você construir sem dinheiro? Olha, realmente isso é uma coisa que ocorre quase diariamente. Pra vocês terem uma ideia, eu tô aqui, eu entrei para fazer a live, né? Eu tô com uma pessoa que exatamente, quando eu falei isso para ela, né, que dava para ela fazer, ela falou, não acredito que isso existe, né? A pessoa pensa que tem algum esqueminha, que tem alguma pegadinha, que tem alguma coisa. Terminando a live eu vou falar com ela, mas basicamente o que as pessoas acham é isso, né? Que é muito bom para ser verdade, que isso não é possível fazer, só funciona para quem tem muito crédito, tem muito dinheiro. E não, pessoal, a gente constrói dentro do Minha Casa Minha Vida. É claro que tem algumas características, né, específicas, mas assim, é perfeitamente possível. O preço do terreno é um fator que influencia bastante no processo, mas as pessoas tendem a, num primeiro instante, até duvidar um pouco. Mas a partir do momento que você vai passando conhecimento, vai explicando, vai mostrando, a gente fala, cara, fica tranquilo, você não vai gastar um centavo antes de você ter todo o seu crédito aprovado, né? Sim. Então, e outra coisa, a própria construtora, ela vai assumir todo esse papel, então o risco é dela também, né? Então, eu diria que nessa situação, eu explico muito isso para as pessoas, que o maior risco, por incrível que pareça, está com a construtora, porque já imagina você recebendo dinheiro e resolve não pagar a construtora já fez a obra ali, né? Então é um problema que tem que ser bem relacionado. Mas eu vou ser muito sincero, nesses
mais de 10 anos que eu trabalho com essa modalidade especificamente, eu não tive nenhum, zero caso que isso aconteceu. Porque, o cara tá construindo o sonho dele, ele tá viabilizando aquilo, né? Ele recebe dinheiro, ele sabe que aquilo está sendo feito, então ele pega e vai lá. Então eu tive zero, eu não tive nenhum único problema de que a pessoa não pagar a construtora. E as construtoras, então, elas vão performando, vão fazendo, né? Porque sempre lembrando, essa assim, não tem mágica, são números. A construtora ganha na mão de obra, o material é o preço que é o material e é você de uma forma indireta que está pagando. Então acaba assim sendo viável. Então dá para construir no Minha Casa Minha Vida? Dá para construir dentro do Minha Casa Minha Vida. Eu não sei qual é o valor da sua cidade, mas eu estou falando o seguinte, independente de onde você esteja, independente do valor do Minha Casa Minha Vida, eu vou falar sim, é possível construir dentro do Minha Casa Minha Vida. É claro que aí entra o valor do terreno, talvez você não vai poder comprar o terreno no lugar mais caro, talvez num ponto, mas se você comprar um terreno que seja compatível com o projeto para caber dentro do Minha Casa Minha Vida, você vai. Pessoal, vocês não imaginam a quantidade de construtoras que estão me procurando para treiná-las, né? Construtoras pequenas, quando eu falo assim, são os donos, o dono é o engenheiro e tal, para ensinar. Por quê? Porque tem uma série de documentos que precisam ser preenchidos, planilhas da Caixa, cronogramas físico-financeiros, e ela está falando. Então, quando você começa a explicar isso para a pessoa, explicar o passo a passo, explicar como que ela vai controlar, como ela tem a garantia que a obra vai ser executada, que uma outra coisa que depois que a pessoa faz assim, mas será que a construtora vai construir com qualidade? Já que ela está me garantindo? Cara, não tem como escapar, sabe por quê? Tá tudo definido antes, como é que vai ser, o tipo de bloco, e outra coisa, todo mês o engenheiro da Caixa vai lá fazer medição, então tem um controle muito exigente, um controle de documentação. Então, nessa modalidade a gente coloca não só a parte de obra, coloca-se documentos, que as pessoas às vezes esquecem de colocar isso no curso da obra. Documentos que eu falo, documentos documento de averbação, documento de tirar o habite, coloca toda a mobilização de obra, que é a parte de você começar a obra, a ligação de água, energia, coloca também todas as taxas que são pagas. Quer dizer, na realidade, você está comprando um imóvel na planta, tá certo? Do jeito que você quer, e você tem o trabalho de pagar e estar acompanhando, e você tem uma validação, porque quando o engenheiro da Caixa vai lá, vai na obra, constata que ela está ok, de acordo com o que foi combinado. Porque para vocês terem uma ideia, o memorial tem lá descrito até as marcas, qual vai ser a marca do fio, da bacia, tá tudo descrito lá. Então qualquer alteração, ela tem que ser justificada, então você não corre esse risco. E aí as pessoas ficam muito tranquilas, e eu vou falar para vocês o seguinte, quem conhece, quem sabe de como funciona, dificilmente vai comprar um imóvel pronto. A pessoa vai comprar, ela vai construir o seu imóvel. Quando compara, não tem. Quer ver um caso típico? Consórcio. Muita gente vem aqui e fala pra mim assim, mas eu compro uma carta de consórcio, uma carta de crédito de consórcio, ou eu construo? Eu, antes de entrar aqui, queria comprar uma carta. Essa aqui eu tive quase que bater a cabeça na parede. Por quê? Não há nada contra o consórcio. O consórcio eu acho que funciona bem para um tipo de público que não tem pressa. Tem que ter um perfil. Que tem que estar lá, tem que estar com o perfil lá. Tudo bem, se eu levar 10 anos para ser contemplado, tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Esse é um tipo de situação. Porque você está num grupo, e tem grupos aí que eu conheço, às vezes tem 600 cotas, 900 cotas. Você imagina se você, é aquele cara que é bem sortudo e tal, vai ser o último a ser contemplado lá, tá certo? Você vai levar 10 anos, 15 anos, sei lá quanto tempo você vai levar para você ter o seu crédito. Quando você pode utilizar o valor da carta, né? Ele acaba mais ou menos sendo o valor da parcela, né? E você pode em 6 meses ter sua casa. 6 meses? 6 meses.
eu volto a falar, sempre quando eu falo no prazo, eu estou falando prazo de execução, início e término de obra, porque a aprovação, ela tem muitas variações de cidade para cidade. Tem cidades que é muito rápido, que você aprova o projeto em 15, 20 dias, e tem cidades que às vezes levam um pouco mais de tempo. Mas eu volto a falar, não dá para comparar o consórcio quando você está fazendo consórcio, é uma poupança que você não sabe quando você vai poder utilizar. É contra, você sabe, pô, eu já sei a casa que eu quero, aonde está, e daqui 6, 8 meses, sei lá, quanto for que você estabelecer, você vai estar morando na sua casa e pagando a sua casa, né? Então, eu diria que... Eu diria que quanto vale o seu tempo, né? 6 meses ou 10 anos, vai depender de você, né? Eu acho, pelo menos. Sim. Eu acho que assim, o perfil é importante, mas não dá. Eu acho que quando compara, você que tem a necessidade de ter a sua casa, ou seja você querer sair do aluguel, você precisar mudar de onde você está, porque a família cresceu, tem filho, agora precisa trabalhar em casa, precisa de um espaço novo, eu não acho o consórcio talvez a melhor opção, né? Ele tem as suas vantagens, mas eu não acho. E quando compara, é assim, ó, a distância é assim, ó. Você construir a sua casa, se comparar com o consórcio, não tem, porque imagina, a mesma coisa que eu falei agora um tempo atrás, 10 anos pagando aluguel. Você imagina 10 anos pagando lá a sua carta, quando você vai estar pagando a carta e mais o aluguel que você está pagando, que você não está construindo ainda. Sim. Então, quando você tem é que nem às vezes carro, se você precisa de um carro de imediato, o consórcio tende a não ser a melhor opção. Eu preciso de um carro para trabalhar. Eu vou comprar uma carta, às vezes para ser contemplada daqui 3, 4 anos, não tem muito sentido se você precisa. Então, se você precisa, não tem dinheiro, o consórcio não acaba sendo uma opção. Se você tem o tempo lá a seu favor e tal, pode até fazer sentido, mas realmente é quase zero a perder essa modalidade para o consórcio quando você quer a casa. É zero. A gente sabe, mas sempre tem aquela pessoa, né, que teima. E você acha que então, mesmo essa modalidade ajudando muita gente, ainda tem um jeito errado de fazer? Ainda tem como, mesmo blindando tudo, tem como fazer errado? Tem. Uma pergunta interessante porque as pessoas acham que algumas coisas são muito intuitivas na vida, né? Então, elas começam a tomar decisões pela falta, eu acho que a gente estudou isso, eu acho que se chama síndrome de Dunning-Kruger. Se não for alguma coisa assim, tá? Eu não lembro bem o nome, mas é aquela coisa que é o seguinte, você vou dar um exemplo para ficar mais fácil só para explicar. Já viu aquilo que às vezes a pessoa lê um artigo na internet lá, vai lá no YouTube, assiste um vídeo e sai falando como se fosse o maior especialista que conhecesse tudo daquele negócio. O que é aquilo? É uma falsa sensação de conhecimento, que a pessoa sabe daquele assunto. Mas, então, ela tem uma alta taxa de consciência, mesmo sendo inconsciente, né? Que ela sabe de tudo porque ela viu um vídeo. Ponto. Mas, quando ela começa a estudar o assunto, ela começa a ver que um tanto de coisa que ela não sabia, né? Então, assim, você tem lá em cima, você acha que sabe muito, mas não sabe. Aí você começa a estudar o assunto, você vê que quanto mais você estuda, né? Mais você sabe. Até que você a curva começa a virar e você vira um expert. Mas no caso da casa, você não precisa virar um expert. Você sabendo conhecimento, tendo conhecimento de como você vai gerenciar a sua obra, você vai conseguir sim, aí vai ficar bem factível falar assim, cara, eu construo sem dinheiro. Então, para você, você que não tem dinheiro, tá precisando de mudar de imóvel, e que é uma maneira, essa maneira sim é possível, você tem que modelar ela para sua realidade. Olha, mas eu tenho lá já um terreno, eu tenho um pouco de dinheiro guardado, então vamos modular de outra forma.
Então a modulação é conforme o seu estágio. A gente fala assim, o ponto que você está hoje. Então por isso que quando a gente fala muito aqui com os nossos clientes, alunos, a gente começa justamente que ponto você está e aonde você quer chegar, que a gente fala que é a clareza do percurso, né? Porque muita gente tem aquele negócio do jeitinho brasileiro e tal, e o jeito errado é justamente esse. Você pegar a informação picada, então eu vou conseguir, eu vou lá no banco, vou pegar meu crédito e vou sair construindo. Vai muito provavelmente ou gastar muito dinheiro que você vai gastar com os seus erros. E aí, quando eu falo seus erros, é o seguinte, pode ser até o erro de quem está fazendo, tá? Porque se o cara errar lá, tiver que refazer, ou ele gastar o material errado, o azar é o seu, porque o dinheiro é seu, não é meu, tá certo? O dinheiro é seu. Então, começar sem conhecer o todo do processo. Eu chamo de visão global ou visão sistêmica do processo. Quando você conhece o processo como um todo, você fazer. É como se for o caminho, se você conhecer todo o caminho, ou tiver quem guie você pelo caminho, né? Vai ser mais fácil. E quando a gente compara o jeito errado com o jeito certo? O que tem que faz no jeito certo, fazer do jeito certo, o que tem de diferente? O que é o fazer do jeito certo? Olha, eu acho que o mais marcante que a gente pode fazer do jeito certo é que quando você tem a visão total e você sabe do início, pessoal, antes de você assinar um contrato, talvez com o banco, né, de você conseguir obter o seu crédito, você tem condição de saber quanto a sua obra vai custar e antes de ter o primeiro tijolo lá na obra, o primeiro saco de cimento, a primeira tarefa, você sabe quanto você vai gastar em cada etapa e não dá para você ser enganado. Não dá para o cara chegar e falar assim, essa parte aqui, essa etapa custa 10 mil. O cara chega, eu gastei 12 mesmo. Por que você gastou 12? Não tem como, né? Você tem tudo tão controlado, tão sobre o seu comando, que eu diria que é quase um limitador para você fazer coisa errada. Ele não deixa. E qualquer coisa que sai do controle, você já pega na etapa seguinte. Na etapa seguinte você está pegando o erro. Então é uma coisa assim que... Muito fácil de controlar, né? Exatamente, é muito fácil de controlar e por isso que a gente faz o nosso GPS, né? A gente tem um GPS aí que ajuda o pessoal, né? E o que você falaria para uma pessoa que quer hoje, vai sair da live, já quer fazer alguma coisa para correr atrás, dar um passo? Olha, o primeiro passo que eu daria para vocês é começar a separar a documentação para você fazer sua análise, tá certo? E listar o seu planejamento familiar. Basicamente é uma coisa muito simples. Lista todas as entradas e todas as saídas, tá certo? Você vai ter um saldo lá. Em posse de toda a documentação, né? E qual é essa documentação? O pessoal pensa que fala, é uma documentação. Não, não é não. Para você saber o seu crédito, basta você ter, se você é casado, do casal, ou se você vai compor renda, né? Até 3 pessoas podem compor renda para construir, né? Então pode ser o pai, a mãe e o filho, pode ser 3 irmãos, enfim, não tem. Pode ser 2 pessoas, namorado, enfim, não importa. Quem for comprar, basicamente é RG, CPF, comprovante de estado civil, se é casado, solteiro, separado, enfim, comprovante de renda, como você comprova a renda que você tem, e comprovante de residência atual. Fora isso, basicamente, aí são os documentos complementares. Se você é um profissional CLT, registrado e tal, você vai ter que apresentar a carteira de trabalho, o número do PIS, e quem tem fundo de garantia que vai utilizar o fundo de garantia, o extrato analítico do fundo de garantia. E para quem declara imposto de renda, imposto de renda. Pessoal, para você ter uma ideia, isso é 100% da documentação. Imposto da documentação, a gente consegue saber em poucos dias. Então tá, primeiro passo, separa a documentação, faz um levantamento de tudo que você entra, que você gasta, né? Vê o saldo
e aí você começa a fazer um planejamento mais adequado. Porque você vai saber quanto é a sua parcela, você vai saber quanto você vai gastar, ter desembolso na obra e tal, se você vai passar tudo isso para a consultora, porque às vezes você pode ter uma entrada e uma saída, e às vezes tem um saldo muito pequeno, mas você tem condição de financiar. Então você vai lá e você pode construir sem ter um centavo no bolso. E você que tiver folga, a gente adequa a sua modalidade. Tá certo? Bom, pessoal, eu acho que por hoje a gente chegou aqui ao final. Quero agradecer vocês e quero fazer um convite. A partir do dia 29 nós vamos ter a semana do Zero a Chaves, onde eu vou dar 3 aulas do passo a passo como você pode construir a sua casa do zero, sem experiência e sem recurso. Tá bom? Vai aparecer um link aí para vocês, mais pra frente, se inscreve lá e eu te espero, deixa o like, faz os comentários, que lá eu vou te falar nessas 3 aulas como é que vocês fazem lá, porque a gente também tem, depois, na semana seguinte, a gente vai fazer um lançamento de uma turma aqui para quem quer um acompanhamento, esse GPS do passo a passo para você. E eu garanto para você, ó, é muito mais fácil do que você imagina. E você nem sabia que dá para você construir a sua casa sem ter dinheiro, né? Então, tá bom? Te espero lá, obrigado, um abraço. Tchau.